Olá, eu sou o Rafael, tenho 37 anos, sou engenheiro de produção formado, moro na cidade de Bragança Paulista, eu sou casado, tenho dois filhos, né? O Caio de 7 e o Igor de 4 anos. Sobre o módulo, né, do MBA de Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança, eu resolvi cursar até para melhorar o meu desempenho na função no qual trabalho. Hoje eu trabalho em uma multinacional, na Panasonic, e é uma multinacional japonesa com uma variedade imensa de produtos espalhados pelo mundo. Eu trabalho na unidade de Extrema, né, uma fábrica voltada para produtos de linha branca, refrigeradores e lavadoras, onde eu exerço a função de líder de produção, onde eu faço uma gestão de 60 colaboradores na parte de refrigeradores. A Panasonic está em Extrema há mais de 10 anos, e então a gente está no mercado muito forte de refrigeradores, né? Uma empresa muito bem estabilizada, com seus princípios, onde tem uma conduta, né? Uma cartilha, uns objetivos sobre códigos de conduta, éticas e compliance muito rigorosa em todas as suas unidades no Brasil e no mundo. Bem resumidamente, né, vou tentar passar para vocês aqui um pouco sobre a nossa matéria, que é sobre aspectos jurídicos, compliance e sustentabilidade. O compliance, hoje em dia, ele vem ganhando cada vez mais espaço nas empresas, né? Ao implementar o programa de compliance, uma empresa significa que comprometer-se com a integridade, né? Então, a função primordial do compliance é assegurar que todos os colaboradores de uma empresa estejam de acordo com a prática de conduta da mesma. Por isso, o primeiro passo é criar um código de conduta, onde cláusulas serão elaboradas com mecanismos para identificar e apurar possíveis infrações. E são inúmeros os benefícios de uma empresa ao implementar o compliance. O principal é prevenir e reduzir riscos de condutas em desconformidade com a política da empresa e, por consequência, diminuir a chance de comportamentos irregulares ou ilegais dos colaboradores. O compliance reduz a incidência de fraude, evita riscos de perdas financeiras e perda da reputação, e aumenta a eficiência e desempenho na gestão. Então, a adoção do compliance reflete de forma muito positiva e fortalece os negócios da empresa. E nesses momentos de crise, né, devido à pandemia, com a implementação do sistema de compliance, será feita uma gestão de riscos, né? Significa dizer que a empresa saberá agir em momento de crise. Então, utiliza-se da gestão de riscos para prevenir, detectar e atenuar os riscos que a empresa possa vir a acontecer. Quando pensamos em compliance, estamos diante de um sistema ou um mecanismo de gestão que deve estar muito bem moldado às características de sua empresa, né? Seja ela pública ou privada, com o principal objetivo de organizá-la de tal maneira que sem ele não seria possível, uma vez que através dos meios adequados é possível otimizar fluxos e procedimentos, permitindo uma visão globalizada da empresa. Desculpa. Ao mesmo tempo que se prioriza pela cultura de boas práticas, tornando todos os colaboradores verdadeiros aliados e satisfeitos, com orgulho de pertencer definitivamente e vestir na camisa da empresa. Isso sem falar no afastamento do risco reputacional, salientando que a imagem tanto da empresa como dos seus gestores
constitui fator determinante para a longevidade dos negócios. Não se pode deixar de mencionar que o próprio mercado se autorregula e aqueles que não estiverem corretamente adequados poderão se encontrar com meros quem não tiver adequado, né, no mercado vai ser meros espectadores daqueles que primam pelas boas práticas e pela integridade. Isso daí é fato. Sobre o compliance, eu posso se dizer que ele é dividido em 4 aspectos. É o aspecto operacional, o aspecto legal, o aspecto comportamental e o financeiro. O operacional, ele trata essencialmente de fluxos e procedimentos, ações de controles internos, que deverão ser otimizadas de maneira a reestruturar padrões que muitas vezes estavam sendo desenvolvidos de modo errôneo ou desnecessário. Vejam que através desta otimização pode-se chegar a um retorno financeiro que antes não seria sequer imaginável, reforçando inclusive as receitas da empresa ou instituição. Já o aspecto legal, aqui temos todo o ambiente em termos jurídicos, o qual avalia as leis que dispõem sobre a atividade praticada pela empresa, além de considerar leis fundamentais como a Lei Anticorrupção, a Lei da Lavagem de Dinheiro, que estabelece as responsabilidades administrativas, civil e penal, além da criação da Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, que é o COAF. Já o aspecto comportamental é de extrema relevância, pois quando estamos diante dele, imediatamente internalizamos a cultura da empresa, né? Está enraizada a cultura da empresa. Isso é a vivência diária das boas práticas de governança e da integridade, presente nas empresas que possuem como objetivo principal a sustentabilidade. É incontestável que essa cultura, muito bem aplicada, deverá ser disseminada pelo exemplo da alta gestão, de modo que todos se sintam seguros no ambiente. Por ser amplo, este aspecto também visa evitar a ocorrência de fraudes, pois se preocupar com o lado humano e comportamental através da valorização das pessoas, as fraudes tendem a diminuir, como que por uma espécie de reflexo de boa conduta, o risco reputacional tão temido por todos é capaz de liquidar qualquer empresa ou instituição. Já o aspecto financeiro, foi proposital citar esse aspecto em último lugar, eis que envolve toda a estratégia que foi pensada, né? Após considerar todos os aspectos tratados no presente artigo, isto porque ao considerar fluxos e procedimentos presentes no aspecto operacional, em conjunto com o ambiente regulatório presente no aspecto legal, que deverá ser muito bem avaliado para evitar a ocorrência de multas e sanções, além de englobar o aspecto comportamental na vivência da cultura e de evitar fraudes. Por exemplo, é que se obtém o retorno financeiro que inicialmente poderia deixar de ter efetividade total, caso não considerasse todos os demais aspectos, e principalmente ao se obter a visão macro do programa.
Bom, pessoal, diante desta breve avaliação de possíveis cenários que podem ocorrer no dia a dia das empresas, a mensagem que procuro deixar é de cientificar principalmente gestores e dirigentes que se preocupam com o futuro e segurança das suas empresas, dos inegáveis benefícios ao se implantar o sistema de compliance e o programa de integridade. Até porque, como já dizia o notável Steve Jobs, né? Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Agora falando um pouco de compliance, né? O que eu pude tirar de aprendizado com isso daí, tanto no pessoal quanto no profissional. Compliance, eu fui escutar pela primeira vez em 2010, quando eu fazia estágio numa empresa na área de manutenção, né? E a empresa, o segmento dela era embalagens de consumo. E por eu atuar na manutenção, né? Eu cheguei a receber uma proposta de uma empresas que faziam o serviço, né? De manutenção de motores, bombas, motorredutores, né? E eu cheguei a ser, né? Para conversar, para dar uma prioridade para eles, para priorizar a empresa, e que no final do mês eu receberia uma porcentagem desse valor, né? E como eu era novo na empresa, eu estava começando a minha trajetória profissional, eu não achei isso legal, né? Era de acordo com a minha conduta, né? Então eu fui participar isso com o meu gestor, que ele me ouviu. Aí depois meu gestor também foi para a área de compras, envolveu a parte jurídica, né? E isso rendeu uma longa conversa. E resumindo, né? A empresa que prestava esse tipo de serviço, eles perderam o contrato de prestação de serviço, né? E a pessoa que me fez essa proposta, ela foi desligada da empresa. Isso me marcou muito, né? Então, eu levo o compliance na vida pessoal e profissional. Dentro de empresas, temos várias situações que podem ser caracterizadas, né, de compliance se não cumpridas. Hoje em dia, né, eu vejo compliance na empresa que eu trabalho no setor de compras, né? Por exemplo, toda ordem de compra gerada, eles precisam de 3 orçamentos para poder validar o serviço, né? Seja para compra de 10 fiteiros, ou um motorredutor, uma bomba, um equipamento caro ou barato, é preciso 3 orçamentos para que a compra seja efetiva. Por quê? É para amarrar justamente, né, a fraude, né, e não falar que você está priorizando um ou priorizando o outro. Então, nesse caso, o menor preço, na maioria das vezes, leva, né, ou então, um outro exemplo que eu posso usar para vocês aqui, que às vezes não é o menor preço, né, mas às vezes é de acordo com a necessidade da empresa. A empresa que hoje tem um preço menor, ela não consegue me atender daqui 10 dias. E devido à urgência da empresa, eu preciso para 2, 3 dias, ou para ontem, né, como na maioria das vezes acontece. Então, às vezes, o melhor prazo também ganha esse serviço, né, devido à necessidade da empresa. Um outro fato de compliance, se não cumprido, né, é considerado compliance. Num passado agora não muito recente, nós estávamos com divergências na área de descarte da sucata da empresa. Por que, né? Sucata gerar não compliance, né? É lixo, né? Se falando assim. Mas toda sucata, né? É gerado um relatório de acordo com o item, suas quantidades, e é feito um documento, e essa baixa no documento é feito no nosso sistema hoje, que é o SAP, né? Só que na maioria das vezes, na hora de descartar essa sucata,
outra pessoa que está lá do outro lado, que vai conferir o documento, estava divergente. Então, a falta de critério, né, como é que eu posso falar? O documento não tinha valor, porque estava divergente, né, do físico com o documento. Então, às vezes tinha mais sucata do que estava no documento. Então, isso é uma forma também de compliance que a gente teve na empresa agora, no passado e não muito recente. E na vida pessoal, a gente sabe hoje o que é certo e o que é errado, né? Então, tudo que sai fora da linha a gente pode falar que é compliance. Vou no mercado hoje, por exemplo, tem lá o caixa rápido para 10 itens. Eu estou com um carrinho cheio de compra, mas eu estou com pressa. E aí todos os caixas estão lotados e aquele caixa está vazio. Eu, para ganhar tempo pensando em mim, no meu ego, eu posso ir naquele caixa, mas é o correto? Não é o correto, mas eu posso até fazer, entendeu? E isso daí também vai estar ligado ao não compliance. Então, a gente sabe o certo e o errado, né? Compliance dentro de casa, né? A gente fala, porque o compliance pode mudar na minha vida e todos que estão à minha volta. Aqui em casa mesmo nós temos as tarefas divididas, né, para nós 4. Eu, a minha esposa e os nossos filhos. Então, de final de semana, dia de semana, tem-se a rotina a seguir. O que cada um tem que fazer, acordar, o que a gente vai fazer, qual que é a prioridade das crianças, né? Tomar café, escovar o dente, trocar de roupa, ir para a escola. E mesma coisa para nós. Eu tiro o lixo, eu faço almoço, eu faço o mercado, ela lava a roupa. Tem também as tarefas cachorro, quem lava o quintal. Então é tudo meio que definido isso daí. Então, se a gente não seguir essas ordens, né, esses cronogramas que foi feito, acaba sendo não compliance também dentro da nossa própria casa. Agora falando um pouquinho de ética empresarial, né? Nos últimos anos, a responsabilidade social tem sido cada vez mais conhecida pelo público em geral. A conduta ilegal é facilmente revelada, né? Sendo não apenas rigorosamente penalizada pelas autoridades, mas também fortemente criticada pelo público, o que geralmente prejudica a sobrevivência das empresas. A legislação recente exige que as empresas estabeleçam e mantenham estruturas de controle interno adequadas para exercer a conformidade no ambiente corporativo. Sempre precisamos assegurar a conformidade e isso deve ser feito no âmbito global. Quando a Panasonic fala sobre conformidade, isso inclui não apenas a conformidade com as leis, mas também a prática da ética empresarial. Em outras palavras, precisamos fazer o nosso negócio com alto padrão de ética empresarial, com base na nossa filosofia de administração. Uma empresa e uma entidade pública da sociedade. Agora eu vou falar um pouco sobre o Código de Conduta da Panasonic, né? O Código de Conduta da Panasonic estabelece padrões para orientar os empregados na implementação prática da nossa filosofia de administração. Ao mesmo tempo, o código é a ferramenta básica para garantir a conformidade e a ética empresarial. O código foi elaborado em 22 idiomas e foi adotado formalmente por decisões da diretoria de cada empresa no grupo mundialmente. Orientações gerais sobre leis,
políticas internas, gerência, administração. Então, a alta administração e todos os gerentes de cada empresa devem agir em conformidade com o código, sendo responsáveis por assegurar que todos os empregados da empresa cumpram o código. A conformidade e a ética empresarial são mantidas através de controles internos, né? O objetivo do controle interno é estabelecer e manter um sistema que forneça garantia razoável de que os seguintes objetivos sejam alcançados: conformidades com as leis, regulamentos, confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficácia das operações. Os controles internos são exigidos por leis como... Os controles internos são exigidos por leis. E o Japão, que é a nossa matriz, então todos os códigos, então todo o nosso controle interno é fornecido vai para a matriz, né? Então tem uma cópia de um controle interno, principalmente com relação à confiabilidade dos relatórios financeiros, e exige que tais estruturas do controle interno sejam auditadas por uma empresa de auditoria independente. Então, os controles internos devem cumprir todas as empresas do grupo, da sede e das divisões do negócio no Japão, e cada empresa estrangeira, incluindo as empresas na América Latina. Resumindo, toda empresa é auditada por uma empresa que não é do grupo Panasonic, né? E passando essa auditoria, né, que é feita, todo o relatório e toda essa auditoria, ela é passada para a matriz no Japão, né? Então fica uma cópia arquivada com a matriz, para dizer que se tudo que está sendo feito está sendo controlado, né? Então é isso que mais ou menos que a empresa faz. E a empresa também ela tem um canal de linha direta onde pessoas, né, funcionários ou fornecedores possam se comunicar ou consultar assuntos relativos à ética empresarial. Essa linha direta é destinada ao uso dos empregados, né? Onde pode se comunicar e reportar quando tiverem casos de compliance em relação às leis. Então, regulamentos ou padrões de condução ética de negócios em busca de uma solução para tal não conformidade. Então, qualquer funcionário que se achar que o direito de consultar essa linha tiver alguma dúvida, eles podem estar fazendo através desse canal de linha direta. Outro tema bem importante do nosso código de conduta, né? Tem até lá um parágrafo, né, que fala sobre os concorrentes. Então, quando você for se comunicar com o concorrente, você não pode falar sobre acordos de preço, você não pode falar sobre volumes, né, de produção, quanto você produz por mês, ou quanto você deixou de faturar no mês, né? Você não pode falar sobre acordo sobre mercado, você não pode falar sobre atividades de associação comercial, você também não pode nem, às vezes, falar de um lançamento, um projeto novo. Então, você não pode falar sobre futuros lançamentos, né? Associação de créditos, acordo sobre clientes. Então, eles têm uma norma bem rígida, né, sobre os concorrentes. Então, qualquer informação que vaza ou que possa vazar, né, você tem que ficar bem atento para que isso não possa te penalizar dentro da instituição. Outro ponto que eu queria frisar aqui é condições de empregado, né,
e relacionamentos no local de trabalho. No Brasil, os direitos e deveres dos empregados e empregadores estão estabelecidos na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho, né? A famosa CLT. Então, nos acordos em convenção de coletiva, em outras leis trabalhistas, estabeleceu normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho. Nelas previstas como regra geral, o empregado é contratado por um período indeterminado e pode ser dispensado a qualquer tempo, exceto durante períodos de estabilidade, né? O que seria essa estabilidade? Então, estou com uma pessoa afastada pelo INSS, então a empresa não pode desligar esse funcionário, né? Mulheres, né, no período de gestação, também elas não podem, né, serem desligadas. Ela se encontra naquele período de estabilidade, né? Caso contrário, no Brasil é normal para todo mundo, né? O CLT. Você é contratado, né? Para determinada função ou determinado trabalho, e a empresa pode romper o contrato a não ser que você esteja por instabilidade, que de resto ela pode fazer a troca, né, ou romper com o colaborador a qualquer momento. A empresa também ela é sindicalizada, sim, né? Assim como a convenção coletiva se torna um aspecto muito importante ao determinar as condições de trabalho. No Brasil, há dois tipos de sindicato: o sindicato que representa a empresa e o sindicato de empregadores, organizados pela indústria com a finalidade de defender seus interesses econômicos. Auxiliam a empresa na convenção coletiva, em outras ocasiões, quando necessário, e o sindicato que representa o empregado é o Sindicato dos Trabalhadores, organizado por categoria profissional, destinado à defesa e representação da respectiva profissão, para melhorar as condições de trabalho ou auxiliar os empregados a proteger dos seus direitos. A empresa também mantém uma postura contra qualquer ato de discriminação no trabalho, tanto no ato da contratação como durante o contrato de trabalho. Assim, a empresa orienta os seus funcionários que não façam nenhuma infração, não pratique nenhuma ação discriminatória contra colegas de trabalho em virtude de gênero, religião, raça e etc. Da mesma forma, a empresa orienta e proíbe qualquer conduta abusiva, seja dos diretores, gerentes, chefes ou de outros funcionários, né, que fira a dignidade e a integridade física ou psíquica de cada colaborador. Então, acho que esse tema está tão relevante, né, que a gente vê hoje várias pessoas processando, né, por assédio, por discriminação, por sexualidade. Então eu acho que esse assunto, né, não é só também dentro da empresa, como fora da empresa. Qualquer ato de discriminação, assédio é crime, né? Então a gente tem que ficar bem atento de que forma vai falar com a pessoa, né? Como vai se dirigir a palavra, porque a pessoa ela pode se sentir discriminada ou assediada, né? Um outro ponto, né, importante para a empresa é a parte ambiental, né? O meio ambiente é um dos elementos importantes
cujo objetivo é atingir uma vida melhor aos nossos consumidores, além de comprometer com a redução do total de emissão de CO2, utilizando energias renováveis, bem como promovendo uma indústria voltada para a reutilização e reciclagem de materiais. A Panasonic busca estar em conformidade com toda legislação referente à indústria e produtos. Em outras palavras, a empresa busca atingir o nível zero de violações às tais normas. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro adotou a Declaração do Rio com 27 princípios, a qual a primeira iniciativa internacional para construir uma sociedade sustentável em escala global. Com muitas questões ambientais, o Brasil promulgou ou planeja promulgar várias leis e regulamentos ambientais, de acordo com a estrutura estabelecida na Política Nacional do Meio Ambiente de 31 de agosto de 1981. A Panasonic avalia os impactos ambientais de nossos produtos e serviços, desde o estágio de planejamento e design, produtos e serviços que atingem uma alta performance ambiental, considerando a prevenção ao aquecimento global, o uso de recursos naturais, gerenciamento de uso de substâncias químicas, biodiversidade e economia de água serão certificados como produtos verdes. A Panasonic, eles devem assegurar o seu entendimento quanto às suas responsabilidades de acordo com o sistema ambiental, o ISO 14001. Se a empresa não cumprir com as leis e regulamentos ambientais, isso causará um dano significativo à empresa, e aos empregados, que podem ser a detenção, multas, recall dos produtos, suspensão de operações de negócios, indenização pelos danos sofridos aos consumidores. O que ela quer dizer com isso daí, Que se a empresa não tiver dentro da lei da ISO 14001, então se ela descumprir alguma coisa que está baseada nessa ISO, que é ambiental, ela pode estar entrando em contradição com o seu produto, com o que ela diz, e isso pode gerar multas, perdas de clientes, recall, enfim. E isso aí para a empresa não é legal. A gente se escuta falar bastante, em recall na área automotiva, Você compra um carro hoje, aí daqui passa 6 meses ou 1 ano, aparece lá: você comprou carro tal, por favor comparecer à agência para fazer um recall. Então o que foi? É um lote de peça que saiu, que não está de acordo, por segurança. Então você deve ir com o seu carro fazer esse recall para que um outro dano mais grave possa acontecer. E isso para a empresa é um custo altíssimo, porque quantas peças, quantos carros fizeram durante aquele lote, e a empresa tem que arcar com tudo. Desde a troca de peça, para as montadoras, a prestação do serviço, enfim. Então, tudo que a empresa não faça, com base nessa ISO, possa lá na frente prejudicar a empresa de outra maneira, ser penalizada. Falar agora um pouquinho sobre suborno e corrupção, As normas internas da empresa e nas relações com entidades governamentais impedem a oferta de qualquer coisa de valor a oficiais governamentais.
pagamento de refeições, eventos, presentes, viagens e acomodações para agentes governamentais. É sujeito a regulamentações restritas de acordo com as normas da empresa. O registro de todos os pagamentos feitos a entidades governamentais deve ser devidamente mantido pela empresa, buscando evitar qualquer alegação que tais despesas foram maquiadas na contabilidade da empresa para evitar a identificação de suborno. As regras corporativas também requerem uma pré-avaliação dos parceiros de negócios e inclusão de cláusulas anti-suborno nos contratos comerciais, buscando evitar a ocorrência de suborno indireto. Não muito distante, acho que todo mundo lembra, né, da Lava Jato, né? Acho que foi um marco para o nosso país, né? Onde várias empresas entraram com suborno, né, oferecendo dinheiro para prestar tais serviços e não foram feitas ou não foram feitas de maneiras corretas, né, como estavam no contrato, e muitas delas acabaram se prejudicando, né? O seu nome na mídia foi manchada, empresas que acabaram tendo seu nome manchado, né? Então, muitas delas também teve que devolver dinheiro, enfim. Então, isso vale também tanto pela empresa ou na vida, né? Pessoal, como eu disse lá no começo, né, da apresentação, quando eu trabalhava numa empresa, uma empresa tentou me fazer suborno para que eu priorizasse a empresa deles para fazer os reparos, né, nos motores naquela época, enfim. Então, a gente sabe que não é correto, né? E tudo que não é correto acaba caindo no compliance, né? Então, é isso aí que eu quis passar um pouco para vocês. Falando agora um pouco de indústria 4.0, né? Que é onde as empresas buscam, né, a performance. Lá na empresa, vou dar como exemplo que todas as integrações, né, antigamente eram feitas em 3 horas, 4 horas, né? E aí a empresa deu uma reformulada na nossa integração, né? Hoje a nossa integração é feita em 3 dias, das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Com a pausa para apenas café, refeições, para enfatizar bem os novos colaboradores, né? O que eles podem fazer, o que eles não devem fazer, a prática de como proceder se acontecer alguma coisa, né? Então, nessa integração, várias áreas vão falar com os colaboradores, né? Pessoas de RH, pessoas de própria enfermaria, supervisores, coordenadores, gerentes de RH, enfim, para poder dar um norte, né, que muitas vezes é o primeiro emprego das pessoas que entram para trabalhar na produção. Então ali você vai ouvir falar um pouco de compliance, a ética, os valores, as normas, condutas, ativos fixos, dar baixas em ativo, enfim, né? Ali, resumidamente, eles vão passar a cartilha da empresa, né? Como proceder e como fazer e o que fazer em determinada função. Bom, pessoal, eu espero ter conseguido passado para vocês um pouco do conhecimento da matéria.
Então é isso aí. Obrigado pela atenção e até mais.